Ora, muito boa tarde a todos. Vamos ter no domingo a segunda volta das eleições presidenciais francesas e eu não queria deixar de fazer uma breve análise sobre o tipo de quadro eleitoral atual em França, também ao mesmo tempo quadro social, para nós podermos perceber o que é que poderemos basicamente esperar no próximo domingo em termos de resultado final, quais são as hipóteses de Marine Le Pen e quais são também as hipóteses de Emmanuel Macron, mas ao mesmo tempo também perceber o que é que poderá influenciar e determinar um e outro desfecho, quer seja favorável a um ou outro, e depois naturalmente também falarmos das probabilidades que acabam por ter estes candidatos. Ora bem, se nós olharmos atualmente para o quadro francês, nós percebemos que Marine Le Pen, com base nos vários levantamentos que já foram realizados, reúne a preferência de eleitores entre os 25 e os 64 anos, sendo até mais acentuado esse apoio nos eleitores com idades entre os 35 e os 49. E isto é um dado significativo, com relativa importância, porque reflete basicamente que Marine Le Pen tem consigo a classe social que é adulta, já está, portanto, não está numa fase de início de idade adulta, mas que tem filhos, tem família formada, logo convive também com um conjunto de dificuldades do cotidiano, muito mais de perto do que viverão, muito provavelmente, aqueles que estão na faixa dos 18 aos 24, ou até mesmo acima dos 65 anos, que são aqueles que basicamente preferem Emmanuel Macron. Onde é que a base de apoiantes é desequilibrada e é decisiva e tem maior peso em favor de um deles? Basicamente é a faixa acima dos 65 anos, onde o apoio manifestado junto a Emmanuel Macron é expressivo, aliás, de tal forma expressivo que acaba por cavar um fosso demasiado fundo entre uma diferença muito acentuada entre o quadro de apoiantes de Marine Le Pen nesta faixa etária e aqueles que apoiam Emmanuel Macron. Aliás, acaba por ser essa preferência expressiva que, a meu ver, acaba por ser também decisiva e acaba por, no sentido de empurrar Emmanuel Macron para a liderança, como empurrou nesta primeira volta e como parece que vai empurrar para a segunda. Do ponto de vista sociológico, esta preferência expressiva por parte de quem tem mais de 65 anos pode ser explicada de duas formas. A primeira delas, como tratando-se de um voto anti-Le Pen. Ou seja, estamos a falar de gerações, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, ou seja, há menos de 80 anos. Estamos a falar de pessoas que ainda têm memória desse período de ocupação. Nós temos até um período pós-Segunda Guerra Mundial que ainda está muito vivo na memória ainda de alguns franceses. E Le Pen acaba por ser basicamente vista como ainda é muito o resultado da herança do seu pai, Jean-Marie Le Pen, que tinha efetivamente um partido, liderou um partido e uma candidatura de extrema-direita pura, contava com o apoio, inclusivamente, de neonazis, dos Hammerskins e de muitos outros que também eram assumidamente xenófobos e racistas. E Marine Le Pen, este nome acabou por herdar o peso e o estigma associado a Jean-Marie Le Pen. Apesar de, eu acredito e continuo a insistir no facto de Marine Le Pen ter vindo a saber ajustar e a saber retirar-se da Frente Nacional e até mesmo todo o seu posicionamento político, tem sabido transformar-se numa direita conservadora, mas afastando-se cada vez mais daquilo que seria uma direita radical ou uma direita extremista. O problema é que o nome continua ainda a ter algum peso e o facto de ser filha de quem é continua também a influenciar este desfecho, mas era importante as pessoas perceberem que Marine Le Pen, por exemplo, acabou por ter entrar em tensão com o próprio pai, dado o rumo que deu ao partido e que deu também à forma como tem feito política em França. Isto era muito importante de ser recordado. No entanto, a verdade é que estas pessoas ainda continuam muito a associar à memória da ocupação de França por parte dos nazis e também por aquele período que seguiu à Segunda Guerra de muitas dificuldades. Portanto, não é fácil a Marine Le Pen conseguir convencer e persuadir este eleitorado a votar nela. Mas a verdade é que, com os anos, é muito possível que esta diferença
e esta rejeição a Le Pen por parte desta faixa etária possa vir a reduzir-se e a diluir-se cada vez mais. Depois, por outro lado, esta preferência por Emmanuel Macron acaba também por ser o reflexo de uma aceitação da população idosa relativamente ao anúncio de um aumento da idade de reforma para os 65 anos que Macron fez, juntamente com o aumento também do subsídio e da pensão mínima para quem se retire por aposentação. Por outro lado, nós temos também, à margem de tudo isto que eu referi, os números de vários levantamentos que refletem um equilíbrio muito interessante entre Macron e Le Pen na classe média. E este é um equilíbrio que acaba por se desfazer, quer quanto aos quadros superiores e desfia que preferem de forma cada vez mais crescente Emmanuel Macron, enquanto a classe chamada de colarinho azul tende a preferir Marine Le Pen. Portanto, tende-se a ver Marine Le Pen como sendo uma candidata mais do povo e a Macron como sendo o candidato da burguesia. Mas, no fundo, aquilo que os números também revelam é que quanto mais alto o salário e mais inserido nos centros urbanos e mais abastado for essa pessoa, maior a probabilidade dessa pessoa votar em Emmanuel Macron, que acaba por ter um significado muito interessante. Até porque é aqui que entra a divisão de voto do eleitorado em Mélenchon, uma vez que este tipo de eleitor, por regra, tende a preferir Emmanuel Macron, se tiver de votar agora, julgo que com 37%, de acordo com as últimas sondagens, daqueles que votaram em Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, preferem agora votar em Macron. No entanto, os 26% votam em Le Pen. E os outros, cerca de perto de 40%, que ainda é um número muito significativo e pode ser decisivo no desfecho destas eleições, ainda não sabem em quem é que vão efetivamente votar. E isto é muito interessante, porque o eleitorado de Mélenchon pode rapidamente mudar e alternar para Le Pen, da mesma forma que pode abandonar Le Pen e votar também em Macron. Mas a verdade é que o típico eleitor de Mélenchon não se revê, não se identifica minimamente com as políticas de Macron, que é visto alguém considerado de representante da classe alta. Enquanto Le Pen tem ido mais ao encontro daquilo que têm sido as reivindicações feitas, por exemplo, pelos coletes amarelos, que começaram por ser um grupo muito ligado aos apoiantes de Jean-Luc Mélenchon. E isto poderá ser interessante de perceber, até porque a comunicação social portuguesa, para não variar, dá uma imagem errada do posicionamento de Mélenchon nesta segunda volta. Mélenchon disse expressamente que não quer que um único voto vá para Le Pen. Mas a verdade é que se a comunicação social portuguesa tenta só repetir até à exaustão que Mélenchon só incentiva ao não voto em Le Pen, a verdade é que quem acompanha as intervenções de Mélenchon, e ontem eu li, eu julgo que foi ou no Libération ou no Le Monde que eu li na edição de ontem de um destes dois jornais, onde Mélenchon foi categórico ao dizer: eu não quero que Le Pen tome o país, mas também não quero que Macron continue no poder. Ou seja, parece-me, a meu ver, que ele está facilmente, Mélenchon, a tentar afastar-se quer de um, quer do outro, e não necessariamente só de Le Pen. Portanto, é muito importante dizer isto, porque muitos apoiantes de Mélenchon podem retirar-se e decidir não votar, ou podem efetivamente entender que não querem votar num candidato burguês e dar maior força a Le Pen. Isto pode ser muito importante, porque Mélenchon já está a olhar estas frases de se demarcar quer de Macron, quer de Le Pen. Mélenchon também disse, nesta mesma edição, ou foi do Libération de ontem, ou foi do Le Monde, como eu vos disse, porque ele está a assumir uma estratégia muito inteligente, já a perspectivar as eleições legislativas. Como sabem, o primeiro-ministro em França, tratando-se de um sistema semipresidencialista, mas é um sistema semipresidencialista diferente do nosso, em França é o presidente que acaba por formar governo e que é o chefe do governo. Acaba por indicar também um primeiro-ministro. No entanto, Mélenchon está a assumir que pode ser o primeiro-ministro de facto, não juridicamente, mas de facto, de França, se for a terceira via que equilibra os poderes, seja com Macron, seja com Le Pen, que são efetivamente aqueles que têm o maior peso político em França. Portanto, se ele tiver uma boa base de representação e uma boa base de votação, e os seus mais de 22% de votos que teve na primeira volta das eleições presidenciais,
acabam até por lhe dar boas perspectivas de o conseguir. Nós conseguimos compreender que os apoiantes de Mélenchon acabem por não apoiar nem um nem outro. E no fim, eu acabo por dizer que, com base, por exemplo, no típico eleitor de Pécresse, de Valérie Pécresse, que também teve uma base eleitoral muito tímida, desiludiu bastante até Pécresse, porque estimava-se que atingisse os 2 dígitos e que superasse esses 2 dígitos, tal como Zemmour também. Portanto, que o candidato o candidato de direita, ou mais à direita, digamos assim, que poderia assumir um papel muito mais decisivo nestas eleições e que poderia ter também uma votação superior a 2 dígitos, mas tanto um como o outro desiludiram bastante. A Pécresse foi pouco mais de 4% dos votos que teve e o Zemmour pouco mais de 7% que teve. Mas mesmo assim, o habitual eleitor de Pécresse e também o habitual eleitor de Jadot, que é o equivalente aos verdes em França, por regra, tende a preferir muito mais votar em Le Pen, em Macron nesta segunda volta, do que em votar Le Pen. E parece-me que isto associado ao risco dos eleitores de Mélenchon preferencialmente quererem votar em Macron, isto pode ser prejudicial e reduz significativamente as hipóteses de Le Pen poder ser vencedora destas eleições, embora nós falamos de eleições, nada disto é matemático. Estas sondagens, como sabem, hoje em dia têm muitos erros, mas a verdade é que há aqui um ponto significativo que eu gostava de alertar. É que, até muito recentemente, os Le Pen não conseguiu ultrapassar a barreira de 40% na segunda volta. E Marine Le Pen já apresenta várias sondagens, que isto pode valer o que vale, porque isto pode até serem sondagens feitas para ver se incentiva o voto em Macron para que este possa vencer de forma mais expressiva. Isto hoje em dia faz com muita regularidade. Mas a verdade é que praticamente todas as sondagens dão valores entre os 43% e os 46, 47% a Marine Le Pen. O que, se confirmar no próximo domingo, é significativo porque demonstra que Le Pen já conseguiu superar a tal barreira do preconceito e do estigma que está associada quer a ela, quer também ao partido. Portanto, espero ter ajudado aqui com alguns tópicos para reflexão e no domingo voltaremos então a falar. Uma boa tarde a todos.